Olá, pessoal, que bom, estamos juntos novamente no grupo de amigos online. Agradeço a Deus pela tua vida e pelo teu interesse, pelos temas que nós temos trazido aqui. E nós estamos falando de uma série longa que nós vamos tratar ao longo dessas semanas, falando de viver acima da mediocridade. E a mediocridade tem a ver com o modo sobrevivência, ou seja, seguindo a maioria, se conformando ao sistema do mundo. É basicamente isso. E a gente já encerrou a semana passada a primeira parte, que enfatizou a questão de uma nova maneira de pensar, porque tudo começa pela mente. Agora a gente vai ver a segunda parte, vamos entrar hoje. Vencer a mediocridade significa viver de modo diferente. Como viver de modo diferente estando no sistema do mundo? Porque quando eu falo nós estamos no mundo, nós estamos falando de um sistema todo, de uma atmosfera que cerca esse modo de viver aqui na Terra. Ok? E como viver de modo diferente, rompendo com a prisão da mediocridade? É isso, da mudança que é necessária para que isso aconteça. E nós vamos começar pelo primeiro tema desta segunda parte, que é visão. Como enxergar além da maioria? Porque se a minha visão está limitada ao que todo mundo vê, eu não tenho muita solução para mim. É preciso romper com essa visão e colocar Deus na equação. Ver o que Deus vê, falar o que Deus fala. Ok? Então, da visão como uma sensibilidade, uma diretiva na minha vida, enxergando o poder de Deus intervindo na minha vida em meu favor. Então, é diferente, ok? Então, nós vamos abordar esse tipo de coisa. Então, vamos lá. A gente tem que ter consciência do reino, do espírito da nova aliança, do que era a nova criação, a sua natureza, a maneira como ela se expressa, porque isso tem que estar entranhado dentro de mim, porque a minha vida, no dia a dia, vai expressar o que está lá dentro. Jesus já falou sobre isso, ok? E para romper com essa maré da maioria, é preciso uma postura, uma atitude de determinação. Senão você desanima, você desiste, você volta para trás. E determinação é uma guerra contra a preguiça e a indiferença. Essa distração, essa conformação, essa inércia que vai gerenciando o nosso coração. E eu preciso também desenvolver um espírito crítico em relação a mim mesmo. Ou seja, uma autoanálise, um autoexame da minha vida. Porque o meu padrão é o céu, não é a terra. E eu preciso ter essa sensibilidade para questionar certas prisões, atitudes de recorrência, enfim, o engano na minha vida e trabalhar isso, que não é só apontar o dedo para o outro com um espírito de acusação, não. Eu olho para mim mesmo, para ver aonde que está, como é que está a minha estrutura de vida, e é uma coisa interior, lá dentro. E eu preciso de um olhar segundo Deus. Eu olho como Deus olha, porque não adianta olhar como o mundo olha, eu não vou sair dessa situação. Agora é o olhar de Deus que vem de fora, que vem do céu, que vem de cima, vem do alto, olhando a minha própria vida, para que haja arrependimento e conserto e mudança. Aí eu vou viver de modo diferente. Então, metanoia envolve
essa nova maneira de ser, de pensar, essa nova estrutura de entendimento, ela tem que mexer com as minhas prisões, com as minhas fragilidades. É a primeira coisa. Então, a liberdade vem através desse exercício, a verdade confrontando a mentira na minha vida. Para mim, para que eu possa atingir o nível da excelência que Deus espera dentro desse espírito da nova aliança. Então, eu preciso desse olhar de fora. É um olhar que vem de Deus, olhando como Deus olha, como Ele vê, como Ele interpreta, como Ele analisa. É essa minha sensibilidade ao Espírito Santo para que esses insights de arrependimento venham na minha vida. E, na verdade, quando a gente fala de nova criação, é um outro nível, é o nível da excelência, o nível da nova criação. E a nova criação vai questionar a velha criação, que foi contaminada, corrompida pelo pecado. A gente acaba voltando para o mesmo ponto, uma referência interna aqui bem resolvida, bem esclarecida, enraizada sobre a rocha, que é Cristo, deixando o Espírito Santo usar o material da Palavra de Deus para trabalhar a minha vida, ok? E como que Jesus começa tratando deste assunto? Porque nós estamos falando de sair do sistema do mundo. Ele fala que não pode haver divisão no nosso coração, servir a dois senhores. Está aqui na apostila, não vou comentar, para não estourar muito o nosso tempo aqui, eu só vou trazer aquilo que interessa. Então, eu não posso estar dividido entre coisas materiais, coisas visíveis que chegam a mim pelos sentidos e servir a Deus. Deus está num outro nível espiritual. Agora eu tenho que trazer essa espiritualidade do céu para essa vida que eu tenho aqui na terra. É a manifestação, a expressão dessa nova natureza. E aí, quando eu olho do ponto de vista de Deus, eu olho do ponto de vista da sua proteção, da sua capacitação, da sua direção, da sua provisão fiel. Está entendendo? É um olhar diferente, porque agora Deus é a minha referência, e não as minhas limitações, e não as minhas necessidades, e não as minhas fragilidades, mas o poder de Deus que opera em meu favor, porque Ele me ama. É um olhar diferente, porque senão nós vamos cair aí nas murmurações da vida e trabalhando todo tipo de desculpa, de justificativa, e isso não funciona. Para servir a Deus, isso não funciona. E Jesus disse aqui claramente, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. O que vem em primeiro lugar? O seu reino e a sua justiça, que não é a justiça desse mundo, onde nós estamos. E aí ele diz, todas essas coisas com as quais vocês andam ansiosos, preocupados, irritados e tudo mais, elas vos serão acrescentadas, porque é o milagre que vem de cima, pelo exercício da minha fé, porque a fé bíblica, a fé genuína, exige uma visão celestial. Ela exige, ela é necessária. Por isso que nós estamos falando de visão aqui. Não é simplesmente se dar bem no mundo, não. É você viver segundo o padrão de Deus, abençoando o mundo enquanto é tempo. É outra perspectiva que nós temos, ok? Porque essa criação corrompida pelo pecado, ela ficou pendente e ela não encontra solução em si mesma, e isso vai criando um estresse, uma ansiedade pela vida, o medo da morte, o medo de passar necessidade, o medo das coisas que acontecem, e você vai ficando inseguro e agitado. E isso rouba a paz do teu coração. E a paz vai embora, a comunhão também.
Então é isso que nós temos que entender, a natureza dessas coisas, porque o incrédulo, aquele que não crê em Deus, aquele que não conhece a Deus, que não conhece a sua palavra, que não tem uma vida de relacionamento com Deus, ele vive na ansiedade, porque essa criação corrompida pelo pecado, ela está sob pressão, sob estresse. Ok? Então a gente tem que entender, Jesus já coloca isso de cara, nem só de pão o homem viverá. Né? A gente entender esse domínio que veio através da corrupção que entrou na vida do homem natural. Então nós temos que entender que nós vivemos num mundo hostil e negativo. A gente só vê aquilo que é negativo, aquilo que é problema, aquilo que é complicado. Parece que a visão nossa é dominada por isso. O tempo que está correndo e a gente não consegue realizar todas as coisas. E assim vai. Esse mundo é assim. Ele ficou assim, porque não foi assim que Deus o criou. Ele ficou assim por causa do pecado. E o incrédulo exclui Deus. Ele vive num ambiente de pressão e exclui Deus da equação. Ele fica totalmente sem esperança, ele não confia em nada, porque ele fica se agarrando nas coisas como se isso resolvesse a sua fragilidade, mas não resolve. Porque essa atmosfera negativa da incredulidade, eu tenho que realçar isso aqui, essa atmosfera negativa da incredulidade gera impotência, medo. Olha aí, o estresse tomando conta da nossa vida. Segundo ponto, analisando essa questão que nós estamos abordando aqui, acaba desenvolvendo uma estrutura de entendimento, de pensamento negativa, uma estrutura negativa. Você olha para as coisas, você pensa sobre as coisas já de forma negativa, você não sai daquela recorrência. Fica girando em cima das mesmas coisas. E isso vai desnortear a direção da tua vida, ok? Então ele disse, não andeis ansiosos. Aqui no texto de Mateus 6, 24, 34, ele repete 3 vezes. Então ele está dando ênfase. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Simples assim. Mas todo mundo passa por pressão, claro, mas a ansiedade é um tipo de sentimento negativo que eu não posso deixar entrar e dominar o meu coração. É uma atitude que eu tenho que ter contra esse tipo de coisa, porque senão isso vai criando raízes e um domínio sobre a minha vida e eu não quero isso, ok? E o engano e o pecado e tudo isso entrou para criar esse tipo de caos. Mas Deus, através de Jesus Cristo, entrou na nossa história para trazer esperança, vitória, solução, mas exige uma visão espiritual. É assim que funciona. E vivendo nesse ambiente, nessa atmosfera negativa, sem esperança, sem Deus e sem esperança no mundo, como diz a palavra, a gente vai ter uma vidinha medíocre. É isso, não vai sair disso. Lutamos pela sobrevivência, pelo dia de amanhã, como se a gente conseguisse controlar isso, ok? E vivemos assim. Então nós temos que romper com isso. Jesus entrou na nossa história para trazer um novo caminho que foi aberto àquele que crê. Uma visão diferente, uma visão do poder sobrenatural de Deus agindo em meu favor. Não só aqui, em vida, como na eternidade. É outra visão, ok? Para a gente sair desse sistema medíocre que domina o mundo. Porque, na verdade, a maioria, ela quer se dar bem com o mundo, porque ela não quer problema. Então, isso se chama conformação. Toda pessoa conformada, ela se torna indiferente, passiva e ela não reage. Ela segue a manada. Isso não é bom.
Isso é frustrante e pode ser extremamente perigoso, porque a minha eternidade está envolvida. Não só a minha vida aqui e agora, mas a minha eternidade também. Então eu preciso quebrar essa visão de galinha, que só olha para baixo, eu tenho que olhar para cima. A vida vem de cima, ela não vem de baixo, vem de cima. Então eu tenho que aprender a olhar para cima, porque Deus é a fonte. É para Ele que eu tenho que olhar, e não para a crise, e não para o caos, e não para a situação difícil, negativa que domina o mundo, e está ficando cada vez pior. É só olhar, é abrir a janela lá do seu apartamento, da sua casa, e olhar para o mundo, ligar a televisão, você já sabe que o negócio está pegando. E isso vai trazer mais estresse sobre as pessoas. Agora, para você romper com isso, é preciso coragem, espírito de ousadia. A ousadia espiritual que a gente está falando aqui, ela não vem da carne, ela vem de Deus. É o Espírito Santo que nos traz espírito de ousadia, de uma atitude de guerra contra essas coisas que nos aprisionam na mediocridade. E essa coragem, essa ousadia, essa determinação, essa firmeza que é necessária para enfrentar o sistema, isso é uma virtude que é trazida do céu para mim através da nova criação, através da ação do Espírito Santo, de incubar a palavra de Deus que é viva, que é poderosa dentro de mim. Porque ela agora governa a minha vida, ela agora determina a minha visão. Ok? E essa segunda parte que nós vamos ver, nós vamos estar analisando 4 pontos específicos: visão, determinação, prioridades e prestação de contas. Os assuntos que nós vamos desenvolver aqui nessa segunda parte, tá bom? Eu preciso evitar algumas armadilhas, só para fazer uma introdução e a gente entrar aqui no nosso assunto, que é a visão, que seria o estudo de hoje. Visão significa ver como Deus vê. Está fora, acima da maioria do sistema do mundo. Então é a primeira coisa. E a visão, ela traz uma segurança, uma certeza, uma confiança que eu não conseguiria em outro lugar, porque é a visão de Deus. Então eu vejo Deus operando em meu favor, porque Ele é bom, Ele é poderoso, Ele é misericordioso e Ele está agindo o tempo todo. Isso traz uma segurança no meu coração. Então é a primeira coisa que eu tenho que entender a respeito de visão, ok? Determinação é aquela disciplina que você tem, e isso é uma atitude, que não muda em função de circunstâncias ou de pressões, porque nós estamos nadando contra a maré do sistema do mundo. Nós temos que ter uma vida separada para agradar a Deus e não seguir o curso da maioria. Estamos no mundo, mas não somos. Estamos no mundo com uma natureza diferente, uma nova criação, para cumprir um propósito. Assim, esse tipo de pensamento, de entendimento, deve dominar a nossa vida, o nosso coração. E quanto mais determinado eu vou sendo na vida, e isso é uma coisa que você aprende, você vai conquistando e você vai criando raízes, isso vai trazendo uma coisa que a gente chama de tenacidade, algo que é resistente, algo que é firme e que não se move da posição. Porque não é a circunstância que domina e governa a minha vida, mas é Deus e a sua palavra. A minha fé funciona assim. É o que Deus disse, é o que Ele disse a meu respeito. Cada promessa é minha e tem o aval do sacrifício de Jesus. E Deus é fiel e Ele faz com que a promessa se torne uma realidade
na minha vida. E prioridade, que é outro tema dessa segunda parte, é você escolher o que realmente interessa e não ficar perdido num monte de coisa que não tem importância, que não tem relevância. Agora, olhando como Deus olha, eu começo a estabelecer prioridades na minha vida. Ok? É outro olhar. Então, agora vem discernimento, sensibilidade ao meu coração para estabelecer prioridades. Agora, em função do reino, em função da nova criação. Não são as pressões que vêm de fora. E isso vai exigir da minha parte concentração. Eu vou me concentrar naquilo que é importante. Aquilo que é secundário, não dê muita importância, não gaste muito tempo com aquilo. É lógico, a gente vai cuidar de um monte de coisa, mas tem coisas que são prioridades. Ok? Porque a perspectiva do reino, a perspectiva do céu na minha vida é a perspectiva da eternidade com Deus. E isso domina o meu coração. E essas pessoas que têm esse tipo de postura, de visão, são as pessoas mais importantes que a gente deve valorizar na igreja. Porque são pessoas que, olha, são fiéis, são leais e não mudam de posição, e elas estão sempre ocupadas na casa do Senhor. Então, a gente precisa aprender a valorizar isso. Ok. Aí, quando ele traz a questão da visão, que o nosso tempo já está quase estourando, rapidamente eu vou colocar aqui o exemplo que é trazido aqui, é a questão dos 12 espias espiando, fazendo um relatório ali da terra prometida. Está lá no livro de Números, capítulo 13, que você pode ler, 13, 14, você pode estar lendo e tomando conhecimento do relato bíblico. Primeira coisa, eles estavam num processo de êxodo, saindo lá da escravidão do Egito, e indo para um lugar que Deus prometeu, a terra prometida, uma promessa. Deus falou. Então, eles estavam a caminho. Então, veja bem, saímos da escravidão e estamos debaixo de uma promessa. Promessa vinda do próprio Deus. Aí, quando você chega ali no entorno da terra prometida, Moisés fala, vão dar uma olhada na terra prometida, um relatório de como ela é. Ok? É um relatório, simplesmente. Ninguém mandou avaliar e desqualificar a promessa de Deus. A promessa de Deus a gente não desqualifica, porque isso é rebeldia. Ok? Ele falou, eu preciso conhecer a terra para me montar um estratagema, um plano de ocupação, porque a terra é nossa, Deus prometeu. É simples assim, ok? E essas pessoas que foram selecionadas para elaborar esse relatório eram o que tinha de melhor em cada tribo, príncipes de cada tribo. Não era qualquer pessoa. Tá bom? Bom, eles precisavam vasculhar o território para trazer um relatório para Moisés como uma estratégia de ocupação. Ninguém estava colocando em xeque a promessa de Deus. Não foi isso que foi pedido. Ok? A gente tem que entender isso para ver as implicações que o comportamento dos 10 espias trouxeram e a diferença que 2 fizeram ali naquela situação. Evidentemente que Moisés não tomaria, o povo de Israel não tomaria aquela terra sem luta. Claro, é com luta, você vai ter que desalojar os inimigos que estão lá. Então você precisa montar uma estratégia de guerra. É simples assim. Deus falou, a terra é de vocês. Bota o pé na estrada e toma posse. É a mesma realidade espiritual para cada promessa de Deus para a nossa vida. Muito bem.
Então, eles andaram por lá e colheram algumas amostras e voltaram para trazer o relatório. Não estou entrando nos detalhes aqui, porque na apostila está bem colocado o assunto, ok? Trouxeram a resposta. Muito bem, 10 deles tomam a iniciativa diante da liderança e diante do povo, olha a implicação, e traz um relatório negativo desqualificando a promessa do Deus vivo e todo-poderoso. Já começou uma confusão no arraial. Por isso que a gente tem que tomar cuidado em dar o microfone para uma pessoa negativa, porque ele vai acabar jogando joio no ambiente. O diabo usa. Então, a gente tem que tomar cuidado com o nosso testemunho, com o que nós vamos falar. Eu e nem ninguém tem autoridade para desqualificar as promessas de Deus. Ninguém. Então, se é para pregar contra Deus e contra a sua palavra, é melhor calar a boca, porque é mais seguro. Por causa da influência que você exerce no público, porque tem gente ouvindo, tem gente lendo, ok? E Deus, Ele não brinca em serviço, ok? A gente tem que ter esse temor diante de Deus. Aí você, em vez de trazer um relatório objetivo, visando uma estratégia de ocupação, você começa a falar de que, olha, esse povo é numeroso, é poderoso, olha, eu vi gigantes lá naquela terra, olha, a gente era como um gafanhoto perto deles. Ou seja, a visão estava contaminada. E trouxeram um relatório que desqualificou a promessa de Deus. É como se eles dissessem, Deus não é poderoso para manter essa promessa, vamos voltar para o Egito, vamos escolher uma nova liderança. Aí já começa a rebelião. Vamos escolher uma nova liderança, vamos voltar para o Egito. Olha a loucura disso. Aí Moisés e Arão se prostram no chão para orar, é lógico, porque diante de uma situação tão confusa, você tem que se prostrar diante de Deus para que haja uma intervenção divina. E Caleb e Josué trazem um outro relatório, um relatório positivo. Quando a gente fala de positivo, positivo é a fé na promessa de Deus, no poder que Ele tem. Isso é positivo, porque senão a gente confunde com outras coisas aí que circulam no mundo. O positivo é aquilo que fala da minha fé, da minha confiança em Deus e na sua palavra. Isso é positivo, porque o negativo é a incredulidade. Ok? A gente toma cuidado com isso. E eles trouxeram outro relatório. Aí o povo se levanta e quer apedrejar, quer matar, quer estabelecer outra liderança, voltar para trás. E olha a confusão que se estabelece a partir de um testemunho negativo, incrédulo, desqualificando a promessa de Deus. E isso é uma maneira de raciocinar conforme o padrão do mundo, conforme a forma do mundo, que é a mediocridade. A natureza ela foi corrompida por causa do pecado. Agora, quem tem o poder de solucionar isso é Deus, através de Jesus Cristo e da sua palavra. A solução vem de fora, vem de cima, não vem daqui de dentro. De dentro do sistema nós não vamos encontrar solução, só paliativos e narrativas e engano e frustrações. Ok? Então, aqui eu trago a responsabilidade da liderança, de quem está usando o microfone, vamos dizer assim, de transmitir fé no coração do povo. Incredulidade não ajuda ninguém. Negativismo não ajuda ninguém. Porque a pessoa não sai da situação.
ok? É como se você estivesse alimentando um preso dentro da sua cela, da sua gaiola. Que ajuda que você traz? Você tem que romper com as prisões para que a pessoa seja livre e saia para a vida, mas uma vida que glorifica a Deus. Ok? Então nós temos que tomar muito cuidado com relação a esse tipo de situação. E olha, onde não tem uma visão de fé, aonde não tem uma revelação sobrenatural do Espírito Santo, você vai ficar no achismo e você vai viver debaixo de medo e de estresse. E você vai acabar fazendo um monte de atividades, mas você não vai ver o fruto daquilo. Esse que é a implicação mais séria da mediocridade. Você simplesmente vai sobreviver. Mas sobreviver com que propósito? Com que finalidade? Para onde nós estamos indo? O que nós estamos fazendo aqui? Qual é a nossa missão? Qual é o nosso destino? Qual é a nossa identidade? Quem é a nossa família? Olha aí, as perguntas são todas espirituais, que vão exigir uma visão adequada, uma visão que vem do céu. Só esses comentários, depois vocês leiam a apostila com calma, ok? E nós precisamos de coragem para romper com essa mediocridade que é uma coisa tão difícil de eliminar no nosso dia a dia. Porque é só você dar uma descuidada, você volta para o modus operandi da sobrevivência, da inércia, dessas coisas que dominam o mundo. Mas um homem de fé, uma mulher de fé, tem outra visão, tem outra postura, tem outra determinação, tem outra direção. E é uma postura de guerra, guerra espiritual. E a guerra espiritual começa por mim, por essa estrutura que eu trago da tradição dos homens, né? Da velha natureza, do velho homem, que quer me aprisionar, quer embaraçar a minha vida. E eu tenho que romper com isso, e eu preciso de coragem, eu preciso de determinação, ok? Toda vez que você começa a fazer conta e fazer cálculo estatístico, você começa a se afastar da sala do trono. Você já percebeu isso? Porque se Deus está no trono, Ele é soberano, todo-poderoso, como é que eu posso me afastar da sala do trono? Porque é Ele quem opera milagres, é Ele quem muda as circunstâncias, é Ele quem muda as situações. Então, não é na minha matemática. Na minha matemática, eu já estou na mediocridade, eu já estou na impotência e no estresse. Ok? Nós precisamos de uma pitada de fé para mudar o nosso estilo de vida. Ok? Porque o cálculo estatístico sempre vai me levar para a conformação com o sistema do mundo. Vamos fazer o que todo mundo está fazendo. Vamos fazer aquilo que não cria problema. E aí começa essas recorrências da derrota, do fracasso, da mediocridade na nossa vida. Ok? Então vamos lá, para resumir e encerrar aqui o nosso estudo de hoje. Atitude. Essa atitude, ela quebra cadeias, tá bom? E Deus olha e está olhando, Ele olha e está olhando qual é a tua atitude diante da dificuldade e do desafio. É aí que começa a diferença na nossa vida, tá bom? Nós precisamos crer em Deus e na Sua palavra. Ela tem que dominar o nosso coração, porque senão a incredulidade vai voltar de novo. E é um perigo para nós. E eu tenho que ter uma atitude de mortificar a minha carne, porque senão eu não saio dessa situação. Porque não é uma coisa mágica que acontece na minha vida passivamente. Não, está exigindo uma atitude da minha parte. Ok? Outra coisa que eu tenho que entender, e nós temos dificuldade com isso, é que a minha capacidade de ser winner vem de Deus.
É algo que Deus coloca na minha vida, uma capacidade sobrenatural e espiritual que me leva pelo caminho da vitória. Ok? E Deus aproveita tudo, toda a experiência da minha vida para trabalhar essa questão. Porque Deus só opera no quando, no momento. É quando vem a crise, quando vem o desafio, quando vem o problema, Deus opera naquele momento em função da sua atitude. Ok? Então, tem que tomar cuidado com isso. Determinação é aquela insistência da fé que não desanima, que não retrocede, que não desvia nem para a esquerda e nem para a direita. E, por último, o entusiasmo. É a alegria da tua salvação, motivando o meu coração, energizando a minha vida e me levando por um caminho santo, um caminho de vitória, um caminho de reinar em vida para a glória de Deus. Ok? Então, pense com calma, em espírito de oração, sobre todos esses assuntos que nós trouxemos aqui de forma rápida, para não estourar muito o nosso tempo, né? A gente tem que correr um pouquinho. Pense aí com o coração aquebrantado, para que o Espírito Santo traga uma nova visão na tua vida, uma visão de um filho de Deus que rompe com as barreiras no poder de Deus, e é tudo para a glória dele. Que você tenha uma semana abençoada, de muitos desafios, coloque essas coisas em prática, faz aí um checklist na tua vida, isso é importante, é necessário, e que você use isso na prática, no dia a dia, como estilo de vida. E eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.